Uhum. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que chega agora para acompanhar esse bate-papo, mais uma entrevista proporcionada pela Abrabio, e onde nós trazemos aqui para conversar, para bater esse papo, para trazer informações profissionais da área das PIC-MAGs, das práticas integrativas e complementares magnéticas. E nós estamos agora encerrando um ciclo de entrevistas, um ciclo de conversas, onde a gente trouxe temas relacionados a viver de consultório. Então, lá no site da Abrabio, no YouTube da Abrabio, tem entrevistas com a Jéssica Fragali, que trouxe as questões da contabilidade, né? A parte da contabilidade. A gente tem conversa com outros terapeutas, como a Noeli, a Ana Clara e a Sandra, a Daiane, que trouxe as questões de marketing. E hoje nós estamos aqui com a doutora Márcia Lima, que é fisioterapeuta, formada pela Universidade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Ela está lá em Minas Gerais, especialista em saúde pública para a educação, mestre em ciências de reabilitação, doutora em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas e também professora da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri por 28 anos. Ela é professora do curso de pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde e também trabalha com atendimento em saúde integrativa. Doutora Márcia vai trazer para a gente, então, essa experiência. Ela que é fisioterapeuta, chegou no biomagnetismo, então, já tinha essa coisa do consultório, né, do viver de consultório com a fisioterapia. Ela vai agregar aí como que ela entrou com o biomagnetismo, como que o biomagnetista pode usar dessa experiência dela para se beneficiar, né, para, de repente, dar o start ali, para deslanchar a carreira dele também. E a Bárbara Ramos é também biomagnetista, né? Mas ela é bióloga, mestre em biodiversidade e conservação, Bárbara Helena Ramos, biomagnetista especialista em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, terapeuta integrativa e mentora, e está lá em São Paulo, Taubaté. Meninas, sejam muito bem-vindas a essa conversa. A gente vai trazer hoje a experiência de vocês para os biomagnetistas, para os terapeutas de práticas integrativas e complementares magnéticas que nos assistem. Falem um pouquinho, se apresentem rapidamente aí para a gente começar a fazer algumas perguntas e poder trazer essa vivência de vocês para dividir com o pessoal que nos assiste. Ok, falo eu, Bárbara. Prazer estar aqui, né, com colegas brilhantes, a Abrabio aí nos representando, nos dando todo o suporte para que a gente consiga levar essas práticas integrativas aonde a gente quer, né, para a população de forma geral. Nesse breve currículo aí, a Fabi já contou um pouco da minha história, mas eu acho que é interessante a gente reforçar, sabe, Fabi e Bárbara, assim, eu tenho 40 anos de formada como fisioterapeuta e uma trajetória que eu considero linda, porque eu vim abrindo frentes para a fisioterapia. E eu ainda sinto, e coloco isso sempre, que meu propósito é esse, mas eu ainda tenho coisas para fazer. E por isso eu penso que estar hoje, né, com 40 anos de formada, passar por todo o trajeto que passei dentro de academia, dentro da saúde pública, e hoje chegar aqui para consultório, eu acho que isso é mais uma abertura para mostrar para todas as pessoas, para todos os profissionais de saúde que é possível. É possível quando a gente faz isso porque é propósito. A gente faz isso porque tem uma intenção maior do que sucesso, que é coisa do ego, né? De que é
realização ou de estar como uma pessoa de referência. Não é esse o propósito. A minha história ela veio muito de saúde pública, caí de paraquedas, porque quando eu me formei em fisioterapia, a história da fisioterapia era hospital e consultório. Há 40 anos atrás, a fisioterapia era isso, né? Para quem é da minha geração vai lembrar. Então, a gente não trabalhava, fisioterapeuta não trabalhava com saúde pública, mas o meu propósito era esse. Então, eu fui para onde eu tinha que ir. Eu voltei para a minha cidade, que é uma área de poucos recursos, né? E aqui eu caí para trabalhar em saúde pública, sem saber o que era, o que o fisioterapeuta fazia na saúde pública. Então, eu tive que abrir frente. E mesmo isso dentro, né, do atendimento em saúde pública, porque eu trabalhei no Centro Regional de Saúde, era policlínica, para atender comunidade, e ali eu descobri que a gente podia fazer muita coisa além do que eu aprendi. E saindo do Centro Regional de Saúde, desse atendimento, eu fui para uma universidade pública. Passei no concurso para ser docente numa universidade pública, continuo na saúde pública. E lá criei o curso de fisioterapia nessa universidade e, mais uma vez, a gente continuou no propósito de atender a saúde pública. Então, hoje eu me vejo continuando atendendo a saúde pública, porque, mesmo aposentada e trabalhando em consultório, trabalhando e vivendo neste consultório com biomagnetismo, com práticas integrativas, a gente ainda está na busca de aplicar essas terapias para o SUS, para a saúde pública. Então, eu continuo no meu propósito, creio eu, e tenho uma alegria imensa de estar contando essa história, vivendo essa história e ainda planejando essa história. A gente tem um objetivo de chegar, mas na verdade não existe um ponto fixo de chegada, né? Uma caminhada eterna, né, Bárbara? Exatamente. Uma caminhada. Que legal, Márcia. Gostei de saber da sua história. Não conhecia muito. Interessante. Bom, eu mudei totalmente de área, né? Como a Fabiana apresentou aí, eu sou bióloga de formação. E trabalhei muito tempo com isso, né? Dei aula, trabalhei com pesquisa agropecuária em Tocantins, fiquei 8 anos lá trabalhando com agricultura orgânica, agroecologia, gostava muito desse trabalho, trabalhava com comunidades, sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? E ajudar pessoas a encontrar um propósito também. Então, mas eu estava num processo de mudança, né? Que eu queria mudar várias coisas e eu só tinha uma certeza que eu não sabia, eu sabia o que eu não queria mais para mim profissionalmente. Então foi toda uma mudança. Eu voltei de novo para Taubaté, que é aqui no interior de São Paulo, eu sou natural daqui, e nisso fiquei aberta, né? Eu já tinha sido apresentada ao biomagnetismo alguns anos atrás, antes desse meu retorno para Taubaté, mas não tinha dado muita atenção. E aí, como eu estava aberta dessa vez, surgiu a oportunidade novamente, né? Aí uma pessoa me falou assim, vai ter um curso em São Paulo, você não quer fazer? E nessa mesma hora eu senti aquela coisinha, aquele chamadinho no coração, né? Eu falei, o que será, né? Eu falei, bom, estou aqui, né? Estou à disposição, vou lá, não custa, né? E aí eu fiz e deu aquela abertura, assim. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Mas, né, como toda pessoa que vem do mundo acadêmico, né, Márcia, a gente tem aquele negócio de ter que testar e validar aquilo, né, para ver se realmente funciona. Então, eu fiquei nesse teste, nessa validação, assim, uns 6 meses, sentindo que era isso. Só que eu comecei a me apaixonar cada vez mais, porque todas as pessoas que eu treinava, né, fazendo atendimento, e depois a pessoa me retornava com os resultados, eu achava aquilo incrível. Eu falava, gente, que incrível é isso, que poder tem nessa ferramenta de poder ajudar as pessoas. E aí é o que a Márcia falou também, a questão do propósito, né?
Aí realmente eu me vi e falei, gente, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Mas fiquei naquele conflito, tipo, e agora? Vou deixar para trás, né, tudo que eu fiz até hoje? Mas aí essa parte do propósito ficou mais forte, eu falei, não, vou seguir nessa área. E foi totalmente novo, porque eu tive que mudar totalmente a minha concepção, a minha cabeça para isso, né? Porque até então eu só trabalhava para os outros, né? E aí falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Vou ser um profissional autônomo? Vou desbravar isso daí como, né? Como começar? Porque quando a gente tem uma referência, é legal, você se baseia em alguém. Agora, quando você não tem muita referência, então eu fiquei nessa busca, procurando referências e tentando me espelhar em alguém, mas principalmente eu fui seguindo o meu próprio caminho, né? E é algo que a gente vai seguindo e vai acompanhando o fluxo, né? Tu foi E assim, acreditando, Bárbara, e foi continuando. Exatamente, aí fui continuando, daí eu falei, bom, resolvi, vou trabalhar com isso, então o que eu preciso, né? Então eu comecei a buscar fontes, né, investir, né, que nem eu digo hoje, né, para os meus alunos, né, meus mentorados, porque isso também foi algo que foi surgindo, né, as mentorias. Nunca imaginei que eu fosse hoje, né, estar ajudando outros terapeutas, mas foi surgindo assim. Então, eu comecei a procurar. Falei, bom, para eu ser uma profissional autônoma, o que eu preciso, né? Aí eu comecei, bom, primeiro eu preciso me enxergar como empresa. Então, fui lá, abri um CNPJ. Depois fui lá, aluguei uma sala. E comecei a fazer os atendimentos. Mesmo sem ter, assim, ainda uma estabilidade, eu falei, bom, para começar, a gente tem que investir. Então, eu digo muito isso para os meus alunos, assim, se você quer se tornar um profissional, um bom profissional, você tem que ter uma postura. Então, como é que você vai querer mais clientes se você não tem uma postura, um posicionamento, se você atende de qualquer jeito na sua casa, se você não tem um certo padrão, né, uma forma de atender, sendo que o Zequinha se atende de um jeito, a Mariazinha de outro, né? Então, eu falei assim, você tem que criar, né, uma postura. Então, eu fui buscando isso para mim, né, tenho buscado cada vez mais, que nem eu falo para os terapeutas, eu falo assim, eu não faço só curso na área terapêutica, né, porque a gente tem aquela tendência, né, a gente começa a fazer um curso, outro curso aqui, outro ali. Eu falei, eu também faço cursos na área de marketing, na área empresarial, na área de vendas, para que eu possa utilizar todo esse conhecimento para empregar no consultório, né, no meu trabalho. a gente Então, tem esse é o que caminho. entender que nós estamos vendendo um produto, né, Bárbara? E isso, às vezes, para o profissional de saúde, soa difícil, mas é um produto que a gente está vendendo. E a gente tem que investir nessa área mesmo, e para viver de consultório, né, para estar onde nós estamos, com mentorias, com atendimento, com workshop, enfim, a gente tem que pensar com a mente empresarial, né? Não é apenas aplicar, porque eu penso assim, como Bárbara agora mentora, e em toda a minha trajetória de docente, que só vale a pena tudo que a gente faz se a gente multiplicar, porque a gente não vai atingir a todos. E se a gente atende só em consultório, e como a Bárbara falou, uma ferramenta tão importante, a gente vai atingir muito pouco. E se a gente cria multiplicadores, a gente, né, o pensamento do Dr. Góes sempre foi, do biomagnetismo, e eu coloco isso sempre na minha vida. Eu comecei no serviço público, trabalhando com doença, com hanseníase, que era uma doença, e foi justamente naquele início de carreira lá na saúde pública, que eu nem sabia como fisioterapeuta agia e aprendi, com doença negligenciada, e ali eu comecei a ser uma multiplicadora, tinha esse nome, multiplicadora nas ações de prevenção de hanseníase. Então, assim, sabe, vira chave, aí você fala, é isso. A mentoria hoje tem essa intenção, né, Bárbara, de criar esses multiplicadores, porque a gente sabe que não vai dar conta de levar... Atender tanta gente, né? Interessante mesmo pensar assim.
As duas entrevistadas de hoje, além de biomagnetistas e todo o currículo que tem anterior à formação do biomagnetismo, são mentoras hoje, né? E eu acho que por isso também a gente pode dizer que fecha com chave de ouro. Porque muitos biomagnetistas, muitos terapeutas das áreas integrativas e complementares magnéticas vêm de outras carreiras. Então, estão naquela fase da transição de carreira, né? Inclusive, eu me coloco nesse nível e nesse patamar. Eu sou jornalista de formação e hoje biomagnetista, então nós não sabemos ser empreendedores. E para isso, acho que o primeiro passo, vocês já nos trouxeram aqui essas primeiras respostas, né? Tem que focar. Quer fazer o quê? Quer fazer como? De que maneira, né? E vocês conseguiram trazer, a Bárbara trouxe isso, conseguiu pontuar ali, eu acho que bem didaticamente, que tem que ter o foco e tem que buscar. E se não sabe onde buscar, buscar nessas associações como a Abrabio, que traz esse tipo de conteúdo para a gente, né? Saber o que quer, saber onde quer chegar, e sim, é possível viver de consultório. Vocês duas vivem de consultório. Sim. Eu acho que é muito importante, Fabi, quando você chama a Abrabio para essa história nossa, porque ninguém vence sozinho, não vence, assim, e ninguém consegue demonstrar benefícios ou o que quer que seja resultado sozinho, né? A gente sabe que o ser humano vive em comunidade e uma associação é isso, é fortalecimento. A Abrabio, ela tem uma importância na nossa vida, né, Bárbara, né, Fabi, como biomagnetista, exatamente porque é a nossa associação para, inclusive, colocar para todos que estão, né, nos assistindo a importância disso, de saber investir na sua profissão e como investir na sua profissão. Se a gente não tem uma associação que cuida disso, ficaríamos eu de um lado falando, a Bárbara de outro lado falando e outro que estivesse, mas não é uma voz única, né? Uma voz que represente a todos. Então, eu acho essa live importantíssima para todos. Até uma padronização no discurso, né, Márcia? Sim. Um diálogo que seja, que tenha uma linguagem comum a todos, que chegue a todos de uma maneira equilibrada. O próprio sistema terapêutico do biomagnetismo medicinal e das práticas magnéticas é um sistema terapêutico novo. Em algumas regiões as pessoas nunca nem ouviram falar. Na cidade onde eu estou, não tem. Eu conheci o biomagnetismo através de uma amiga que fez a formação e hoje ela é biomagnetista dela e da família dela. Então ela não tem essa coisa do consultório, do atendimento. Então quando eu chego e digo que eu sou biomagnetista, o que é isso, né? Que bicho é esse? Que negócio é esse? O que isso faz? Isso pode me ajudar com tal situação? Pode ajudar. E essa padronização do diálogo, da informação, essa fonte, né, da gente buscar o conhecimento nos lugares certos, eu acho que a Abrabio consegue nos dar esse norte, essa segurança, esse suporte, né? Exatamente. E a mentoria pode ajudar a deslanchar carreiras aí. A intenção é essa, né? Deslanchar carreiras. E é importante até isso mesmo que você falou, a comunicação, né? E a Abrabio dá bastante esse suporte, porque uma das principais dificuldades que eu vejo nos terapeutas hoje, que eu estou sempre buscando ensinar formas de lidar com isso, primeiramente a pessoa entender o que ela faz, né? Que a maioria dos terapeutas fala assim, mas como eu vou divulgar o meu trabalho? Quando as pessoas me perguntam o que é o biomagnetismo, eu não sei explicar, não sei dizer, né? Isso é um problema, né? É um problema. E, tipo, isso foi um problema para mim no começo. No começo eu tinha vergonha, porque eu ainda estava nessa transição, eu falava assim, eu falava bióloga, mas na verdade eu não estava mais trabalhando com a biologia, eu já estava trabalhando com a terapia. Então eu tive que primeiro internalizar isso para mim, aí tem a questão emocional aí, né, que a gente está falando de gestão emocional, tive que internalizar isso para mim, eu tive que me assumir como terapeuta, não mais como bióloga, e começar a me posicionar. Então eu comecei a estudar, né, o que realmente era o biomagnetismo, e isso eu falo para os terapeutas. Primeiro você estuda, você lê, entende para você. Primeiro a gente entende. Você entendeu? Agora você faz um textinho pequenininho.
e treina ele no espelho. Eu falo assim, começa a falar para você mesmo. Então, para quando as pessoas perguntam, né, você fala assim, o que você faz? Eu sou terapeuta, sou bioenergetista. É mesmo? Que é isso? Então, é uma técnica terapêutica, né, integrativa, que ajuda a alinhar todo o seu sistema orgânico, fisiológico do seu organismo, de forma simples, com ímãs. Aí a pessoa fala, nossa, com ímãs? Eu falo assim, e totalmente indolor, não invasiva. Então, aí, tipo assim, vai ficando natural, sabe? Mas primeiro a gente tem que treinar, eu falo para as pessoas. E então começa daí já a dificuldade, né? Tipo, de você falar o que você faz, né? E assumir isso para as pessoas. Falar, não, isso que eu faço, eu amo o que eu faço, isso é importante, isso pode ajudar muitas pessoas, né? E sem medo de errar, né? Falar sem medo de errar. É interessante demais, Bárbara, assim, eu passei, assim, por uma situação semelhante, porque imagina uma cabeça totalmente ligada à academia, né, de prática baseada em evidência, professora, pesquisadora, e com toda esse pensamento cartesiano que a gente vem, né, não só no tempo de estudante, mas principalmente depois como pesquisadora, e eu aposento e vou trabalhar com prática integrativa. As práticas que estão aí ainda num processo de comprovação, né, de robustez científica ainda, e começo a trabalhar com biomagnetismo. Bárbara, assim, eu tive momentos de pensar em desistir, sinceramente, porque para mim era um choque, e aí quando a gente fala em gestão emocional, eu espero que cada um que reconheça em si o que eu estou dizendo, que parta para o segundo passo, que é o que a Bárbara falou, conhecimento. Se a gente conhece o que está fazendo, se a gente se empodera disso, aí eu preciso acreditar primeiro para passar. Se eu não acredito no que eu estou fazendo, isso sempre na minha carreira docente, eu sempre, quando eu estudava um assunto, eu tinha que ir ao fundo para poder passar, porque aí eu estava me convencer. E com o bio foi assim. O bio não foi a primeira prática integrativa que eu comecei a atuar, tive outras, mas eu me reconheci nas práticas magnéticas e hoje é o que eu principalmente pratico, porque realmente houve o meu convencimento. E para me convencer não é fácil, porque a prática baseada em evidência ela está aqui, e hoje eu sou uma pesquisadora porque eu quero mostrar às pessoas que eu me convenci com conhecimento. Eu acho que a gente tem que citar aqui, né, o Instituto Parmagnético, a pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética, que são fundamentais nesse processo. Vocês duas saíram de lá, eu estou lá, e a gente vê a importância disso, conhecer. Biomagnetista ou praticante de outra prática integrativa, conheça o que está fazendo, porque você vai, a partir do momento, né, a gente fala que é o despertar. Se eu tenho conhecimento ele liberta, porque você aí não depende do outro, você agora está entendendo o processo. Porque, apesar de parecer jovem, as práticas magnéticas não são. A gente sabe que a magnetoterapia, o tratamento com imã, é milenar, né? Então, hoje, o biomagnetismo é um avanço da magnetoterapia, mas a magnetoterapia ela vem dos campos magnéticos, que é um conhecimento milenar. Então, a partir do momento que a gente vai buscando, aí a gente alivia, se fortalece e aí pronto, flui. Fica natural, fica leve, né? Aí fica leve. Mas eu sofri, e confesso a todos assim, que no início eu pensei em desistir. Eu fiz o curso de biomagnetismo, comecei a aplicar, eu via na prática clínica que dava certo, mas eu não tinha o convencimento teórico. E aí, sinceramente, foi através dos cursos no Instituto Parmagnético
que eu vi a educação continuada, a seriedade, a pesquisa, aí eu me identifiquei. Falei, agora eu vou continuar porque eu estou no lugar certo. Eu estou aonde tem pessoas que pensam como eu, pessoas que querem a mesma coisa do que eu quero. Provar que isso dá certo, que isso funciona. Que é ciência, né? Porque ciência. Quando a gente vai conversar com profissionais da saúde, com médicos, mas e quem é que disse isso, né? Onde é que está a ciência desse negócio de vocês aí? Existe, estamos fazendo ciência, né? A pós-graduação está proporcionando isso, a pesquisa, a publicação dos artigos, e é fundamental. Eu acho que quando eu fiz a minha primeira formação, o pessoal falava assim, vocês são impactadores de ímãs. E eu ficava pensando, como assim impactador de ímãs? Depois de fazer a pós-graduação, aí tu entende que antes tu era um impactador de ímãs. Agora tu tem todo o conhecimento da fisiologia, da biologia, da doença, né, do processo do adoecimento e do processo da cura, e agora não é mais impactação de ímãs, agora a gente sabe como que isso funciona. E quando se tem o conhecimento, como a Márcia trouxe agora, não tem argumento que derrube a gente, né? Então não tem um resultado ruim ou alguma crítica que vai te fazer desistir ou te fragilizar, mas tem que ir caminhando e buscando esse conhecimento. Fabi, uma coisa que eu sempre pensei, porque eu sempre ensinei, são os níveis de evidência científica, né? A gente tem vários níveis de evidência científica. Tem aquele nível top, que é o nível 1, que são aqueles grandes estudos, meta-análises, que fazem a meta-análise que pega estudo de diversas regiões, que não vale de um só, enfim. E aí eu vejo que, claro, nós não estamos no topo, não, absolutamente, mas nós estamos já no início de mostrar níveis de evidência científica, porque em tudo, e eu digo isso como fisioterapeuta com 40 anos de formada, que quando eu me formei, a fisioterapia não tinha evidência nenhuma. Eu me formei, não existia titulação, não existia pesquisa. Eu fui fazer mestrado, doutorado, já na academia, especialização, já como docente. Eu entrei para dar aula em uma universidade pública há 32 anos atrás, ou mais, eu não vou fazer cálculo agora. Não existia isso, não tinha mestre, não tinha doutor, não tinha especialista numa universidade pública. Ou seja, nós estávamos lá no começo, e hoje, onde nós fisioterapeutas estamos, eu estou falando por minha profissão, nós estamos no topo, porque hoje nós temos evidências científicas grau 1, que é topo, nós temos diversos estudos. Aí, o que eu trago para o bio? O bio, ele agora está naquela fase que a fisioterapia estava, muito mais adiantado, porque nós já temos pós-graduação, nós já temos trabalhos aí, né, publicados. Eu sou uma pesquisadora, já tenho trabalho aqui no meu comitê de ética da minha universidade. Então, nós estamos aí, em nível de evidência científica, não no topo, mas estamos, né, Bárbara? Sim, nossa, isso é muito importante, né? Eu adoro levantar essa bandeira. Quando alguém me pergunta assim, eu falo assim, sim, tem evidências científicas. Já temos mais de 30 artigos publicados comprovando a eficiência do biomagnetismo. Então, assim, eu atesto mesmo, né? Mas antes disso, quando não tinha muita coisa, eu falava assim, olha, por enquanto, cientificamente não tem, mas tem os relatos de vários pacientes que foram atendidos e foram beneficiados com essa técnica, né? Mas agora que tem, né, é mais fácil ainda. Agora tem que cantar os resultados, né? Científica, né? É um grau 5, mas é uma evidência científica o estudo de casos. E nós temos diversos estudos de casos, talvez não tenhamos tanto, porque o pensamento ainda não era, né, de divulgação, de publicação, de entrar no meio científico. Mas a partir desse pontapé aí que o IPM, que a pós-graduação deram,
tenho certeza que o que a gente vai fazer daqui para frente é só crescendo. É decolar, né? Nós temos aí o congresso que está chegando, agora o primeiro congresso brasileiro dos biomagnetistas, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Vai ser um evento totalmente online. As inscrições, inclusive, estão abertas. Eu não tenho a informação se o primeiro lote ainda tem ingressos do primeiro lote, que tem valores ali especiais. Vai ter apresentação de trabalhos, mesas redondas, palestras, e o pessoal que não inscreveu ainda vai ter espaço para apresentação de artigos científicos. Eu acho que é uma oportunidade de divulgação do biomagnetismo, das práticas integrativas e magnéticas, integrativas e complementares magnéticas, e da divulgação dos resultados, porque é muito importante a gente conhecer resultados, né? É mais fácil a gente acreditar quando a gente tem resultados positivos, pessoas que se beneficiaram com o biomagnetismo. Isso é bacana, eu acho que o congresso é uma oportunidade muito boa para todos os profissionais das áreas das práticas magnéticas, né? Daqui do nosso país e de fora também. É um evento online, não é tão difícil participar, é muito fácil, e é esse caminho da busca, né? E desse caminhar. Márcia, uma coisa que me chamou, me cativou, né? Uma foi a questão da prática, do sistema em si, me fez ir para o biomagnetismo, e depois quando eu cheguei lá, especialmente na pós-graduação do IPM, do Instituto Paramagnético, é ver a quantidade de pessoas da área da saúde, inclusive, como tu, como a senhora, como tu estás falando aqui conosco. Como você. Que são mestres, que são doutores e que estão no biomagnetismo. Isso me fez parar e olhar e pensar assim, opa, esse negócio tem fundamento, não é qualquer coisa. E isso é bacana, né? Isso traz uma segurança, uma tranquilidade para a prática, para o sistema, para quem está chegando nele, para quem é hoje terapeuta ou quem está querendo ser terapeuta, né? Então, tem tudo pronto para mergulhar no conhecimento, no trabalho, buscar o que falta, né, para deslanchar na carreira. Dicas práticas que vocês possam trazer para a gente, para quem está começando, por exemplo, no consultório, para quem quer abrir um consultório, ou quem já tem um consultório, como pode melhorar ele, como pode melhorar o fluxo de pessoas, como a gente pode fazer criar o nosso público onde não existe, onde ele não existe. Como que a gente faz isso? E como é que a gente dá valores para isso? Como que a gente cobra? Como é que vocês fizeram isso? Como vocês fizeram esse caminho? Como foi para vocês? Posso começar aqui? Claro. Pode, mas... Bom, o começo sempre é difícil, né? Porque muitas vezes, né, a gente sai abrindo porteiras, porque não tem muita referência, às vezes não tem nem ninguém na sua cidade. Inclusive, eu falo para os terapeutas que isso não é uma dificuldade, se não tem ninguém, você é melhor, pode ser né? referência. Você vai ser referência naquela cidade, né? Então, assim, o que eu fiz, né? Primeiro, eu tomei essa consciência do que eu queria. Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. Então, acho que esse é o primeiro passo. Você assumir para você mesmo que você quer ser um terapeuta, quer ser um bioenergista. Depois, você começar, o segundo ponto, a estudar para você divulgar esse seu trabalho. Primeiro, você internalizar para você mesmo o que é e treinar essa fala. Porque toda vez que alguém perguntar o que você faz, você começar a falar, porque essa é a primeira divulgação, você falar o que você faz. Segundo, né, terceiro, eu digo que tem 2 caminhos hoje da gente divulgar o nosso trabalho. O primeiro é o boca a boca, é a indicação, que é o caminho mais fácil, né, porque já vem pronto aquele cliente ali, porque ele já ouviu alguém falando bem do seu trabalho, então você só amarra ali e já cativa aquela pessoa. A segunda forma é através hoje das redes sociais. Então, assim, mesmo que a pessoa não goste, eu sempre digo, olha,
Hoje não tem como estar fora das redes sociais. Então, é interessante, sim, você encontrar qual que você se familiariza mais. Se é o Instagram, se é o Facebook, se é o WhatsApp, porque é possível divulgar nessas 3 ferramentas. Se você pode utilizar as 3, melhor ainda. Tem YouTube, tem TikTok, enfim. Você vai vendo qual você tem mais afinidade e foca nessa ferramenta. Trazendo o quê? Conteúdo, informações sobre você, sobre o seu trabalho, né? E aos poucos você vai começando a ser visto, né, por outras pessoas. Então, naturalmente o caminho vai chegando. Então, o primeiro da indicação, pelo menos para mim, começou dessa forma. Mas como que apareceu a indicação, né? Eu comecei a divulgar o meu trabalho no Instagram. Uma amiga minha um dia, eu comecei, igual acho que todo mundo, né? Começa atendendo amigo, família, né? E aí uma Em amiga um casa. dia, em casa, eu comecei em casa, no quartinho do fundo aqui em casa. Aí uma amiga, eu fiz um atendimento para essa amiga, ela gostou muito, daí eu atendi várias pessoas da família dela pegou e falou assim, amiga, você tem que estar no Instagram, seu trabalho tem que estar lá, eu não tinha, né? Daí eu falei, ai, não gosto desse negócio dela, mas tem que estar lá, porque hoje em dia está tudo lá. Aí eu criei uma conta e comecei a pesquisar, e comecei a literalmente ter que estudar, como que usa isso, né? E aí fui trabalhando essa questão, e aí começou a vir, né? E aí eu lembro que o meu primeiro cliente online veio do Instagram. Ele viu uma postagem que eu fiz, acho que eu estava falando sobre biomagnetismo para animais, né? Aí ele veio e pediu um atendimento para o animal dele, para o cachorrinho dele. E ele é meu cliente até hoje. Eu fiz, e aí a partir dele ele foi indicando outras pessoas. E aí foi crescendo, né? E aí vai ficando esse caminho. Então, e aí, para fechar assim, e aí, por exemplo, aí tem essa parte da divulgação. E aí, se você faz um bom trabalho, né? E eu digo assim que são várias etapas, né? Até eu falo aqui para os meus mentorados, assim, que o atendimento do biomagnetismo não é só lá na hora que a gente está com o cliente, ele começa muito antes. Ele começa no momento que a pessoa te liga ou manda uma mensagem falando assim: oi, quero saber sobre o seu trabalho. Como funciona? Qual o valor? Né? Geralmente tem essas 3 perguntas principais: como é o seu trabalho, qual o valor e como funciona. Então, eu até falo para os meus alunos, vocês têm que treinar a resposta dessas 3 perguntas, né? Para ficar afiado aí. E eu falo assim, a última coisa que você fala é o valor, porque primeiro a gente tem que quebrar aquelas objeções da pessoa, né? Porque muitos ainda não conhecem biomagnetismo. E é algo, acho que, cultural do brasileiro, investir pouco em saúde, principalmente saúde preventiva. Uhum. Então, a gente tem que ir sabendo conversar. Então, eu digo assim, que o atendimento começa lá, quando você faz o primeiro contato com o seu cliente. Você fez o primeiro contato, quebrou o gelo, ele se convenceu, marcou com você, aí tem a segunda etapa, que é a etapa da anamnese, né, que é aquela entrevista com o seu cliente, onde você vai conhecer ele melhor. E aí, ali, a gente já vai conhecendo e já vai fazendo as ligações, né, daquilo que a gente pode trabalhar naquela pessoa. Aí, depois, é o atendimento em si, e depois do atendimento em si, tem a finalização, o fechamento, que tem alguns terapeutas que às vezes não fazem, só termina ali, mas não dá uma devolutiva para o cliente. Olha, hoje aqui foi feito isso, aquilo, assado, observa como você vai ficar ao longo da semana, dê algumas recomendações, né, de beber bastante água, se alimentar melhor, enfim. Autocuidado. Né? Autocuidado. Então, eu digo que tudo isso faz parte do Às vezes atendimento, né? precisa ensinar a pessoa a se conhecer, né? Se observar e se conhecer e se analisar depois do processo terapêutico, depois da terapia. Porque às vezes Sim, nem a pessoa se dá conta que mudou a cor da urina, que mudou o funcionamento do intestino, e a gente precisa fazer a pessoa se atentar a isso, né? sim. Ensinar. Ensinar, exatamente. E só o fato da gente pegar e falar isso, né? Falar assim, ó, se observe durante a semana, a pessoa começa a se observar. E aí ela vê os benefícios, o resultado do seu trabalho. E é aí que a gente conquista essa pessoa. Uhum. Aí que a gente consegue fazer ela ter uma continuidade no tratamento, né?
porque geralmente a gente atende uma vez, e aí às vezes a pessoa não volta, né? Então, dessa forma a gente vai amarrando e vai deixando esse trabalho mais profissional e vai criando um vínculo com aquele paciente, e aí começa, e aí não para mais, né? Aí é indicação, aí vem pessoas também na internet, e aí a gente vai só crescendo, vai começando, né? Mas tem que ter esse pontapé, assim, primeiro a gente tem que se firmar, né? Se estruturar, vamos dizer assim, né? E criar a sua forma de trabalhar, de atender. Porque a gente tem essa técnica, ela tem uma utilização, mas a forma, o jeito de atender, cada um vai criar o seu, eu digo, Claro, né? claro. Então, cada pessoa vai criar a sua forma de atender e as pessoas vão vir atrás de você por conta do que você oferece, por conta do que você é, né? Eu digo que, né, como a gente sabe que tudo é energia, a gente vai atraindo, né, por frequência, essas Conforme pessoas. a segurança que tu passa, né? Exatamente. A gente atrai Então, aquilo que vibra. então assim, dando um geral, assim, de dica, seria isso, né? Só para concluir aqui, com relação ao valor, que também o pessoal tem muita dificuldade. O que eu geralmente, assim, dou como sugestão, que é o que eu fiz, para começar, primeiro eu fiz uma pesquisa aqui na minha cidade, para saber, assim, se tinha algum bioenergista, quanto ele cobrava, se não tinha, o que os terapeutas de outras áreas cobravam e o que os médicos também cobravam. Então, eu fui pesquisando isso, cheguei numa média e comecei dessa forma, né? E comecei bem abaixo, porque não sei, né, o pessoal aqui, mas eu gosto de validar para mim primeiro esse valor, né? Eu não gosto, tem pessoas que já têm uma confiança lá em cima, né? E aí já consegue começar cobrando um valor X. Mas eu tenho essa coisa de primeiro eu tenho que validar para mim. Então, eu sempre começo com um valor menor, eu sinto, a hora que fica confortável de falar aquele valor, aí eu aumento um pouquinho. E assim vai indo, né? Então, a sugestão é, veja na sua região o que geralmente os profissionais cobram, veja o que você se sente confortável em cobrar e comece, né, a dar o seu preço, o seu valor. E seria Então, isso. eu acho que a Bárbara deu caminhos importantes que eu não vou repetir, assim, concordo demais com as colocações da Bárbara. Eu vou acrescentar algumas coisas, né, de dicas aí para todos nós. Eu acho que a primeira coisa que me passa é de ser autoridade no assunto, sabe? Por exemplo, eu não tenho outros biomagnetistas aqui comigo, infelizmente, por enquanto. Você está em Diamantina, né? Diamantina, Minas. Mas hoje a gente sabe que, pelo atendimento ser online, né, a concorrência ela está aí aberta, e isso é muito bom para o cliente, para o paciente. Então, quando eu digo ser autoridade no assunto, eu digo que autoridade é você viver da experiência. Isso é te dar autoridade, né, em qualquer assunto. E o bio, como eu comecei, assim, na verdade, eu aposentei na sexta-feira, porque eu não podia, como dedicação exclusiva em serviço público, você não pode ter outra atividade remunerada. Então, enquanto eu estava na universidade, eu fazia só curso. Eu só ia adquirindo conhecimento, não aplicando. Aposentei na sexta, na segunda-feira já fui para um consultório. Por quê? Porque eu já estava me sentindo capaz de trabalhar com aquelas terapias que eu havia, né, adquirido conhecimento e formalizado nos últimos anos, mas essa sempre foi minha busca, das terapias integrativas, sempre foi minha busca. Então, eu comecei já a trabalhar já com essa certeza de que estava fazendo algo para um propósito. E eu acho que isso é muito importante, assim, para quem vai abrir o seu consultório, para quem vai viver, né, trabalhando com as práticas integrativas, que sejam as práticas
magnéticas ou não. A gente não vai ali para pensar no retorno financeiro, porque ele virá de outra forma, se a gente vai com amor. Quando a Bárbara fala que não é apenas aquele atendimento, não é. O produto que a gente vende é saúde. Então, assim, é um bem maior, porque as outras coisas na nossa vida, elas vêm e têm importância se você tiver saúde. Se você não tiver saúde, nada que você tiver vai modificar o seu estado, né? Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Se você não tiver saúde, você não tem nem onde aplicar todas as suas conquistas. Então, a gente precisa entender que isso é o bem maior, que nós estamos vendendo, porque nós estamos vendendo técnicas e ensinamentos de como cuidar da saúde, porque às vezes a pessoa não sabe, ela desconhece. E eu acho que essa é a grande chave, né? Vender o cuidar da saúde, porque nós estamos acostumados a adoecer e ir ao médico. Então, assim, quando nós nos propomos a montar um consultório ou uma mentoria ou um curso, a gente está indo ali pelo resultado daquilo que a gente está fazendo, mas não é o financeiro. O financeiro virá e é merecido. Eu não estou falando em não merecimento, não, eu estou falando que nós merecemos. Mas porque não é sacerdócio, né? É um trabalho como outro qualquer. Até porque, se eu não recebo pelo que eu oferto, eu não valorizo, né? A princípio não estou valorizando, eu não tenho nem como me aperfeiçoar, porque é preciso, a educação ela é continuada. Então, quando eu digo que a gente precisa ter autoridade, quando eu digo que a gente precisa ter propósito, se a gente coloca isso em qualquer coisa que a gente faz, e especificamente nós estamos falando aqui de consultório, né? Aí eu consigo todo esse retorno, né? Que é natural de qualquer trabalho, né? O equilíbrio entre o dar e o receber que a gente tem na vida. Então, em questão de valor, o valor será de acordo exatamente com isso, porque as pessoas vão perceber quando elas sentirem nelas, né, o que mudou na vida delas, elas vão dar esse valor. O valor que é valor da sua saúde, né, valorizar mais o que ela conseguiu, o que ela conquistou através daquele serviço que lhe foi ofertado. O preço é uma questão de mercado, como a Bárbara falou. O preço ele vai variar muito se eu estou numa cidade do interior, se eu estou numa capital, né? O preço vai variar. Eu me lembro de um paciente, até vou abrir um parênteses aqui, porque eu achei interessante essa questão de valor e preço. Eu contando que eu atendo pacientes no exterior, né? À distância, como todos nós aqui sabemos, nós trabalhamos tanto presencial ou à distância, e eu tenho alguns pacientes no exterior. E aí ele falou para mim assim, nossa, mas então você cobra em dólar e euro, né? Eu falei, não, eu cobro em real. Nossa, mas ele tem condição de pagar muito mais. Eu falei, mas eu acho que o meu propósito é de levar a ele esse tratamento. E se ele tem muito mais do que isso, ótimo. Vai gastar com a sua saúde outras coisas, não é? Então, assim, o preço é isso. O preço precisa ser acessível, mas confortável para quem também está dedicando. Se eu tenho autoridade no assunto, o meu preço tem que ser justo. O valor é incalculável, mas o preço é justo, porque eu estou investindo. Eu não paro de estudar, eu não paro de investir, eu não paro de fazer cursos. De onde eu vou tirar isso? De outro recurso que eu tenha para investir em algo que eu não vou ter retorno? Né? Então, assim, eu acho que todos nós, em qualquer profissão, mas especificamente aqui, como biomagnetistas ou como, né, profissionais de práticas integrativas,
a gente tem que esquecer aquela história de complementar, alternativo. Não é isso. O que nós estamos oferecendo é saúde, é ciência, sabe? Eu acho que é importante demais nós, quando a gente falou de conhecimento, né, Bárbara, conhecer também o alcance das nossas práticas, porque uma coisa que eu não utilizo nem nas minhas mentorias, nem no meu consultório, nem curso, nem workshop, é a palavra alternativo. Nosso tratamento, a meu ver, tá? Isso é uma opinião minha, eu sei que outras pessoas comungam com isso. Porque alternativo soa assim, eu fiz tudo, não deu certo, então eu vou para esse aqui. Não é alternativo. Complementar é uma palavra que eu ainda pratico, até que a gente tenha as evidências científicas classe 1, eu vou continuar usando complementar. As nossas práticas são complementares, porque elas podem estar unidas, né? Elas podem serem aplicadas junto com as práticas convencionais aí, que seja da psicologia, da psiquiatria, da medicina convencional, em todas as suas especialidades. Então, a gente entra como complementar, mas em muitos casos a gente sabe, na visão, na vida clínica diária, que a gente evita adoecimentos com as nossas práticas, né? Então, assim, o meu recado, além de tudo que a Bárbara falou brilhantemente, assim, de todas, a Bárbara estruturou para vocês, assim, deu um caminho bem estruturadinho, né? Repetir isso seria gastar o nosso precioso tempo. Eu acho que é pensar assim, sabe? Como autoridade, a gente vive da experiência e aí a gente quer ajudar ao próximo a pular essa etapa que a gente passou e que a gente já viveu. Então, criar esse pensamento de que eu estou dando um valor à vida dessa pessoa. E isso, para a gente, também enriquece, né? Para a gente, como ser humano, dá um afago no coração e aí a gente segue nessa carreira aí brilhante. Que coisa linda essa visão que tu trouxe, doutora Márcia, e aí a gente vê a importância do conhecimento, né? Essa visão que tu traz para a gente, do ser complementar. Por que eu ainda utilizo complementar? Porque ainda não estamos lá no topo científico, né? Do conhecimento, da busca, enfim. E isso é muito importante, eu acho, para esse projeto todo, para esse grande projeto, que é o sistema terapêutico do biomagnetismo, das práticas magnéticas, né? Eu acho que isso é fundamental. Nós temos aí em setembro, nos dias 20, 21 e 22 de setembro, o nosso congresso, primeiro congresso brasileiro dos biomagnetistas. Nós já trouxemos aqui, desde dezembro, entrevistas com o pessoal da área da contabilidade, que disse para a gente como é que faz. Tem que abrir um CNPJ, tem que ter um CNPJ para ter um consultório. Posso me cadastrar como profissional autônomo no meu município para atender, para abrir as portas de um consultório? Pode. Aí a gente vai ter que escolher, vai ter que entender onde nos encaixamos financeiramente, né? Porque a gente precisa, aqui era gestão emocional e gestão financeira. A gente precisa fazer esse negócio todo dar certo, a mente empresarial ali, que a Bruna, nossa querida Bruna, que está nos bastidores aqui, colocando as legendas e nos auxiliando nesses vídeos, trouxe para nós aqui. Então, tem que ter a gestão financeira. A gente precisa, eu acho que quando fala em valor de consulta, e em ser autoridade no assunto, é a busca do conhecimento e é o espaço que tu tens para atender o teu paciente ou o teu cliente, né? Eu não posso pensar em cobrar um baita valor de consulta se eu tenho um espaço que não está refletindo aquilo tudo que eu estou cobrando, né? Então, tudo isso a gente tem que aprender a padronizar, mas, fundamentalmente, buscar conhecimento dentro das áreas das práticas magnéticas, né? Do biomagnetismo, do desbloqueio emocional, enfim. Então, a gente tem a contadora lá numa entrevista, acho que uma das primeiras entrevistas que nós fizemos, está tudo lá no YouTube da Abra Bio,
Tem também a experiência da Noeli, que é uma biomagnetista que se formou agora no final do ano, especialista pelo Instituto Paramagnético. Tem a Ana Clara Calegari, que a mãe acabou se tornando biomagnetista bem antes da filha, e a filha foi crescendo no consultório, acabou fazendo psicologia, fez a pós-graduação, e hoje as duas têm uma clínica de sucesso, estão atendendo muitas pessoas. Esse caminho elas foram construindo, e nós estamos tentando trazer isso aqui nessas conversas, sempre deixando isso claro, né? A Bárbara, como diz a professora Márcia, desenhou isso para nós, como fazer esse caminho, né? A professora Márcia, acho que, para mim, foi uma visão maravilhosa, que ela jogou, uma luz que ela jogou agora maravilhosa nesse caminho. Somos complementares, porque estamos ali no processo científico, né? Das descobertas, das comprovações, das evidências. E tem ainda sobre redes sociais. E a Bárbara trouxe uma questão aqui, que é, acho que ela falou sobre querer, estudar para divulgar e usar as redes sociais. E por que não o jornalismo, né? Por que não as rádios dos jornais impressos das nossas cidades? E aí eu me lembrei de uma coisa que a minha mãe me falou, eu acho que ela ouviu uma outra entrevista minha aqui, e disse assim, isso é tão bom, por que isso não está no jornal? Né? Porque se as pessoas soubessem, imagina, quanto remédio a gente ia poder parar de tomar, né? Se tivesse acesso a esses tratamentos, né? E aí está a Abrabio novamente, nós lá tentando colocar as práticas integrativas e complementares magnéticas no SUS. Tem aí uma lei tramitando no Congresso para incluir o que já é hoje apresentado, já é oferecido no SUS por, não é decreto que chama, me corrijam, por portaria, né? Portaria, acho que é portaria. Exato. Então, tem uma lei tramitando, as PIC-MAGs não estão lá, as práticas magnéticas não estão lá, a gente está trabalhando para tentar incluir isso, mas é um processo político, é um caminho, é uma conquista, e a Márcia trouxe a visão de 30 anos atrás da fisioterapia, o que era. Eu me formei 25 anos atrás no jornalismo, não era uma profissão reconhecida, hoje é uma profissão reconhecida, e eu estou trocando de profissão. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui, por esse tempo dedicado a essa nossa conversa. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir, assistam as outras entrevistas, coloquem para a Abrabio as dúvidas, demandem a Abrabio, né, nessas conversas. A partir de agora, os temas das nossas entrevistas serão outros, mas a gente pode sempre tocar nesse assunto, né, do viver de consultório, que é possível. Você tem que se encontrar, tem que saber o que você quer, tem que saber fundamentalmente o que é o biomagnetismo e como falar dele, né? E dar esses passos aí que a Márcia e a Bárbara trouxeram para a gente de uma forma tão didática, tão clara. Muito obrigada. Eu deixo para vocês aí um tempinho para vocês dizerem, deixarem uma mensagem para a gente encerrar esse bate-papo e até a próxima. É Bárbara. Comigo aqui? Bom, né, primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite da Abrabio, Fabiana, né, todos aí dos bastidores, por estar aqui com a Márcia também, um prazer estar com ela aqui nesse bate-papo gostoso, e dizer para todos, né, que já são biomagnetistas ou que querem ser, que sigam esse caminho, sigam com amor, né, porque é um trabalho maravilhoso, que a gente aprende todos os dias, e quando você faz aquilo com amor, todo o resto vem, né? Então, a gente vai seguindo o fluxo e vai criando nosso próprio caminho, nossa trilha, seja no consultório, seja em casa, seja crescendo grandemente ou querendo ficar só mesmo ali na sua família, mas siga com amor que tudo vai, que dá certo. Então, confia. Muito obrigada a todos, viu? Confia, né, Bárbara? Confia. Então, também agradecer demais a Abrabio, a Fabi, a Bruna, a Adri, que não está aqui, mas sempre nos bastidores. Esse papo gostoso com a Bárbara. Gente, vou confessar uma coisa aqui para vocês, eu tenho um tempinho ainda, né? Eu tinha também essa coisa com rede social.
E sabe quem que me ajudou? Bárbara. Eu falei assim, eu passei uma mensagem para ela e falei, Bárbara, estou vendo que você está na rede social aí. A Bárbara falou, não, faz isso, faz isso. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que entrar nesse caminho. Porque eu falo que a gente é de uma geração que não era assim, né? A Bárbara é mais nova, então ainda está na geração. E aí a Bárbara falou, não, faça isso, faça isso. E olha, foi uma das bruxinhas, né, que me cutucou aí, e a partir disso, realmente, gente, não tem como, né? É a nossa forma de comunicação, e aí vamos sim para a rede social, aí eu comecei a minha divulgação, contratando pessoas, fazendo cursos de marketing também, né, Bárbara? Cursos de mentoria, porque mas você tem anos de docência, vai fazer curso de mentoria, vai pagar curso de mentoria? Eu falei, mas agora é diferente. A minha prática docente era em universidade pública, era uma outra coisa. Agora eu estou vendendo produto na internet. É novo, né? É novo. Então, fui fazer a mentoria, e aí você vê assim, como realmente a gente vai se abrindo para esse maravilhoso mundo, né, que se renova, que está aí entregando para a gente tantas ferramentas importantes. Então, olha, biomagnetista, não desanima, não. Vai, segue em frente, assim, a gente fala muito para olhar o outro, né, e que está dando certo, e modelar. A palavra é essa, modelar. Modele. Comece a seguir pessoas que você vê que estão indo, que estão evoluindo, e modele. Isso não é ruim, não. E para quem é modelado, é muito bom, né? Assim, a gente modela, eu modelo pessoas, eu sei que a Fabi, a Bárbara, todos nós modelamos, porque ninguém inventa a roda, a gente só, né, vai melhorando a rolagem dela ali. Então, modelem e não desistam, assim, e estudem, por favor, venham para o grupo da gente de fortalecimento, porque só assim a gente vai conseguir demonstrar, né, para todos e levar essa prática maravilhosa para o SUS, porque eu acho que é o nosso sonho de que todas as pessoas possam ter acesso a algo que ainda, né, quando não é um trabalho voluntário que a gente faz, ainda é particular. Então, vamos, né, o que precisar, eu tenho certeza que a Brabio está aí, e nós também, pessoalmente, estamos na rede social, podemos ajudar vocês a alavancar aí a carreira de vocês. E gratidão demais por esse momento delicioso aqui. Coisa boa. Dentro desse modelo aí, eu não sei de quem é a frase, não sei se é Voisin, que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Me perdoem se eu errei o autor, quem é a frase, não sei exatamente se é isso, mas a ideia é essa. Sobre as redes sociais, uma coisa muito bacana, eu não via a doutora Márcia nas redes sociais como biomagnetista, como terapeuta. E aí, de repente, nos últimos tempos, eu já seguia a doutora Márcia, e de repente, nos últimos tempos, eu comecei a ver essas postagens, eu entendi, eu não sabia. É interessante isso, a gente não sabe, né? Eu vi outros colegas também da turma passada, agora, o pessoal que se formou em dezembro, que também não tinham uma rede social com esse perfil. E a mentoria, eu acho que fez isso, né? Faz isso com os mentorados. Se mostra, né? Vai lá e canta o que você faz para ter essa oportunidade para as pessoas saberem o que você faz, né? Muitíssimo obrigada. Conversamos hoje com Bárbara Ramos, biomagnetista, especialista em biomagnetismo medicinal e bioenergética. Doutora Márcia Lima, que traz essa luz científica para esse caminho que a gente está caminhando. Também fisioterapeuta, biomagnetista, especialista em biomagnetismo medicinal e bioenergética. Lá no YouTube da Brabio tem outras conversas com outros profissionais, com outras histórias, outras experiências de viver de consultório. E tudo isso está aqui, fica disponível para a gente, para nós, terapeutas, para quem já é, para quem quer ser, para quem está vacilando, tem dúvida,
para a gente assistir, né? E se fortalecer nisso, estamos todos aqui nas redes sociais. A gente pode buscar ali, mandar uma mensagem, mandar um direct, falar com a Bárbara, falar com a Márcia, contratar uma mentoria e vamos embora, né? Vamos em frente. Muito obrigada pela companhia de vocês, por essa conversa maravilhosa, esclarecedora. Eu só cresço com essas entrevistas. Gratidão. E lembrando, em setembro temos o nosso congresso e as inscrições lá no site da Abrabil, abrabil.org. E até a próxima. Beijo para vocês, Márcia, Bárbara. Tchau, tchau. Bárbara lá em Taubaté, São Paulo. Márcia em Diamantina, Minas Gerais. Para o mundo, hoje, com as redes de computador para o mundo. E Fabi? Até a próxima. Fabi em Bagé, no Rio Grande do Sul. Garrão do Rio Grande. Até. Beijo. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.